Bom dia, gente! Bem-vindas a mais uma live. Hoje, quarta-feira, e nas quartas, como de costume, nas quartas temos live. Meu nome é Joyce Gonçalves, eu sou professora de maquiagem personalizada e maquiadora profissional. E eu ajudo maquiadoras a fazer com que as suas clientes amem a sua maquiagem, mesmo começando do zero. E hoje eu vou falar um assunto muito importante que é sobre como esconder espinha na maquiagem, né? Porque uma cliente com uma pele aparecendo espinha, ela não vai amar a maquiagem, né? A não ser que ela ame a espinha dela. Mas isso é bem incomum. Na verdade, não encontrei até hoje, né? Então, hoje eu vou ensinar um passo muito importante que é esconder espinhas. E essa dúvida aconteceu de uma aluna minha me perguntar como que fazia para camuflar a espinha, para corrigir a coloração da espinha. E hoje eu vou trazer para vocês, na teoria e na prática, como camuflar essas espinhas, como acabar com as espinhas da cliente, tá? Oi, Diana, Patrícia, bom dia. Deixa eu dar um oizinho aqui. E o que são espinhas, né? Espinhas, deixa eu só mostrar uma fotinho aqui. São essas marquinhas assim no rosto, ó, essas marquinhas vermelhas. E por que acontece, né? O que acontece que algumas pessoas têm espinha? Oi, Mari, bom dia, Mari. Quanto tempo, né? Por que algumas pessoas criam espinha? Geralmente é o fator da adolescência ali, né, da puberdade. Então essa cliente que eu mostrei pra vocês ali, ela tem 16 anos, ainda é uma adolescente, então ela tinha muita espinha. Outros fatores que podem levar a pessoa a ter espinha é de questão hormonal, algum medicamento que esteja causando aquilo ali, uma alimentação errada. Tudo isso são fatores que causam de pessoas terem espinhas, tá? Oi, Thay. A Thay também é minha... Eu já maquiei ela tem bastante espinha e a gente conseguiu camuflar as espinhas dela. E ela é bem branquinha também. Então isso é espinha, né? E por isso que elas são causadas. E acontece, gente, que tem pessoas que têm espinhas com vermelhidão e outras não. Por exemplo, essa minha cliente, ela tem espinhas com vermelhidão. Ou seja, a gente consegue ver pontinhos como se fosse vários pinguinhos de vermelho no rosto dela. Só que não existe só esse tipo de espinha. Existe espinha que não é vermelha. Ela só tem um relevo. Tipo, ó, esse aqui não é uma espinha, tá? É um sinal. Tipo esse meu sinal aqui. É uma espinha que só tem um relevo. Aí ela não tem aquela coloração vermelha, tá? Então, existem esses dois tipos de espinha. E por que é importante uma maquiadora saber camuflar a espinha, saber corrigir? Porque assim, a tua cliente vai chegar, como essa minha aí, claro que ela não gosta das espinhas dela. E ela me falou isso. E se tu não souber camuflar? Né? Se tu vai dizer assim, não, eu não sei camuflar a espinha. Tu vai acabar com toda a expectativa dela, porque a maioria delas também não sabe camuflar. Só que quando ela vai em uma maquiadora, ela quer aprender a camuflar a espinha. Porque é pra isso que ela tá pagando uma maquiagem, né? Pra fazer muito melhor do que ela consegue fazer em casa. Então, se a gente, como maquiadora, não souber fazer, vai acabar frustrando a expectativa da cliente de sair dali com o rosto sem espinha, né? Toda maquiada. Ela não vai amar a maquiagem, porque não era do jeito que ela queria. Ela vai ter a visão de ti como uma qualquer maquiadora, não como uma maquiadora que faz com que as clientes amem a maquiagem. Ela não vai sentir que tu é uma autoridade no assunto, ela não vai te valorizar. Então a gente tem que saber, não só espinhas, tá? Mas a gente tem que saber camuflar todos os tipos de mancha. E com a aula que eu vou dar aqui hoje, se vocês prestarem bem atenção, se vocês colocarem em prática o que eu tô falando, o que eu vou falar aqui, vocês vão conseguir camuflar qualquer mancha, tá? Vocês vão entender por quê, porque eu vou dar uma aula de colorimetria. Não assim uma aula que tem todos os passos da colorimetria, né? Porque colorimetria é um assunto que ele é um pouco extenso, mas é muito fácil. Depois que a gente pega a colorimetria de verdade, gente, é muito fácil. E a colorimetria já salvou minha vida algumas vezes. Depois eu vou contar algumas histórias aqui pra vocês, tá? Então hoje eu vou falar bastante de colorimetria, porque não dá pra falar de camuflar uma cor sem falar de colorimetria. É impossível. E também não dá de falar de colorimetria sem falar da roda de cores, que é essa aqui, ó. Ai, gente, tô sem a roda de cores aqui, só um pouquinho. Voltamos, então, sem falar disso aqui, ó. Roda de cores. O que é a colorimetria? O que é a roda de cores? Colorimetria nada mais é que o estudo das cores,
né, de todas as cores, enfim. E a roda de cores, aí vocês têm todas as cores do universo. Parece que não, né? Parece que a gente tem uma variedade maior de cores. Mas não, são essas cores que existem. Na verdade, gente, as 3 cores primárias, elas são a base de todas as cores. Quais são as cores primárias? Azul, amarelo e vermelho. Essas 3 cores, azul, amarelo e vermelho. Se eu tenho essas 3 cores na minha mão, uma tinta guache, qualquer coisa, eu consigo fazer misturas até chegar a todas as cores. Por quê? Ó, vamos pegar assim, ó. O vermelho, o azul e o amarelo. São as 3 cores primárias, certo? Se eu misturar o vermelho com o amarelo, eu tenho laranja. Tá vendo que entre o vermelho e o amarelo a gente tem a cor laranja? Se eu misturar o amarelo com o azul, eu tenho verde. E se eu misturar o azul com o vermelho, eu tenho roxo. E depois eu misturo o roxo com o vermelho, misturo o roxo com o azul e a gente vai tendo várias variedades de cores. Mas eu quero que vocês hoje se atentem às cores primárias e secundárias. Primárias, azul, amarelo e vermelho. Secundárias são as cores originadas, a mistura de 2 cores primárias dá uma cor secundária. Por exemplo, vermelho e amarelo vai dar laranja, amarelo e azul vai dar o verde, e azul e vermelho vai dar roxo, tá? Eu quero que vocês comecem a pensar nisso que eu tô falando, nessa roda de cores, porque a gente vai precisar delas pra aprender a camuflar espinhas. Era mais fácil pra mim, gente. Era mais fácil pra mim eu chegar aqui e dizer que, ó, a mancha vermelha, né, que é a mancha da espinha, se camufla com corretivo verde, que é fato, é real isso. Vocês vão ver na prática, porque eu estou com uma espinha aqui por trás e eu vou camuflar ela pra vocês, junto com vocês. Só que não ia adiantar muita coisa, porque vocês não conhecem a teoria, o que tá por trás disso. E é isso que vai fazer vocês serem uma maquiadora diferente. Vocês se tornarem aquela maquiadora que faz com que as clientes amem a maquiagem. Porque elas vão entender que por trás daquela maquiadora ali, existe uma pessoa que foi em busca de conhecimento. Existe uma pessoa que sabe do que está falando e que vai resolver qualquer problema dela na maquiagem. Gente, colorimetria é fundamental para salvar a vida da maquiadora. Eu já fui salva por colorimetria, tá? Esses tempos eu tava fazendo uma maquiagem e aí eu tinha passado uma camada de base na cliente e eu fui passar outra camada de base por cima, só que eu errei a cor da base, eu peguei a cor da base errada e a cliente ficou completamente laranja. Laranja, assim, uma cenoura. E aí, se eu não entendesse de colorimetria, eu ia pegar, tirar toda a maquiagem da cliente, fazer de novo, eu ia perder um tempo, tinha mais clientes esperando. Mas quando a gente entende de colorimetria, a gente consegue salvar qualquer coisa na maquiagem, gente. Sério, em questão de coloração, eu tô falando, né? Consegue salvar. Porque eu já fiz isso várias vezes. Ah, manchou o batom vermelho já no começo da minha carreira, quando eu não entendia de colorimetria, gente. Eu odiava passar batom vermelho. Porque é comum a gente às vezes dar uma borradinha, a boca ficar meio torta e a gente tem que corrigir. Então eu já cansei de tirar batom porque tava torta a boca. Hoje eu não preciso mais, porque hoje eu tenho esse conhecimento de colorimetria e eu quero passar esse conhecimento para vocês também. Então, se vocês pegarem tudo que eu vou falar hoje aqui, vocês vão conseguir corrigir qualquer mancha. A gente vai falar especificamente de espinhas, claro, né? Mas como eu vou dar uma aula de colorimetria, vocês vão conseguir corrigir qualquer mancha. Então, assim, gente, quando a gente fala em esconder espinhas, esconder mancha, a gente consegue esconder, corrigir, camuflar a coloração. Por que eu quero deixar isso bem frisado? Porque alguma cliente, de repente, vai chegar, tu consegue camuflar, corrigir, esconder, né? Elas falam esconder essas minhas espinhas aqui. Tu vai dizer que consegue, né? Porque depois dessa live tu vai conseguir. Só que a expectativa da cliente é de tu conseguir corrigir a mancha avermelhada. Deixa eu mostrar a foto de novo, pra quem não tava, né? Ó, essas manchinhas vermelhas a gente vai conseguir camuflar. Só que a textura a gente não consegue camuflar. Então, na maquiagem, né, colorimetria, assim, é fundamental para qualquer maquiador. Só que a gente não consegue esconder textura, né? Porque a espinha, ela é proeminente, assim, né? Ela vem um pouquinho para fora do rosto.
Ela é uma coisa que evapora, todo mundo sabe uma espinha, né? E aí aquilo a gente não consegue remover, só se a gente lixar ali e colocar uma massinha corrida em cima. Mas em questão de textura, a gente não consegue corrigir. E eu quero que vocês deixem claro isso para as clientes. Quando a cliente pedir para vocês corrigir as espinhas dela, camuflar, esconder as espinhas dela. Muito importante a gente falar para a cliente, olha, a coloração eu consigo corrigir 100%, porque vocês vão conseguir. Só que a textura não. Tu vai ver que ainda existe uma textura ali. Mas a coloração a gente vai esconder. Então, como é que eu consegui sair disso para isso? Tá vendo? As espinhas dela, a coloração vermelha não existe mais, mas a textura continua ali. Vocês conseguem entender isso? Então, assim, se vocês forem fazer hoje uma camuflagem de espinha, conseguir corrigir a coloração e não conseguir corrigir a textura da pele, não se frustrem, é normal, tá? Não dá pra corrigir. Igual meu nariz, ó, ele é torto, né? Eu consigo corrigir isso, né, olhando de frente com maquiagem. Só que essa parte lateral aqui, ó, que é esse ossinho, eu não consigo mexer na estrutura óssea do meu nariz. Então tem coisas que a gente tem que entender, tá bom? Então, igual eu já falei pra vocês, colorimetria salvou minha vida, né? E vai salvar a vida de vocês também. Eu já falei, né, da minha cliente laranja, já deixei uma cliente verde, e com isso a gente consegue corrigir quando a gente entende de colorimetria, tá? E por que eu não posso, então, em vez de fazer colorimetria, que eu vou usar alguns corretivos coloridos aqui pra mostrar pra vocês, por que eu preciso, Joyce, passar por esse trabalho de usar um corretivo colorido embaixo da base, se eu posso vir com uma base de alta cobertura, com uma base que cobre até tatuagem? Por que não fazer isso? Por quê? Porque essas bases de alta cobertura, eu sei que teve um tempo aí que saiu no mercado uma base que cobria até tatuagem, gente, eu nem consegui testar, eu acho que existe ainda a Dermacolor, não sei de que marca era, tá? Não sei mesmo. Não consegui testar, até nem me interessei em pesquisar mais, mas teve uma época que era febre. Essa base que cobria até tatuagem. E aí as propagandas aparecia essa base cobrindo tatuagem. Por que eu não posso usar então uma base dessa ao invés de estar passando trabalho, de entendendo de colorimetria, de ficar perdendo tempo, né? Tem gente que pensa que é perda de tempo ficar passando corretivo por baixo da base. Porque essas bases, geralmente elas são muito grossas. É muito difícil a gente ter uma base de altíssima cobertura que seja fina. Eu não conheço ainda, não tô dizendo que não existe. Tô dizendo que eu não conheço, nunca ouvi falar. Porque uma alta cobertura, ela exige um pouco mais, uma camada mais grossa de produto. E as pessoas que têm espinha, gente, geralmente são pessoas que já têm a pele oleosa, tá? Porque a oleosidade, ela pode causar espinha. E aí eu pego uma base super grossa, coloco no rosto de uma pessoa que tem pele oleosa e o que acontece? Quem assistiu a minha última live sabe. Que quem tem pele oleosa não pode usar uma camada de base muito grossa. Porque a pele não aceita. Peles oleosas são bases mais leves, não são bases. Claro, pode ter uma cobertura média, só que não pode ter aquela base reboco, porque a base vai sair, vai desgrudar, por causa do excesso de oleosidade que essa pele produz, tá? Então, por isso que não dá pra gente simplesmente pegar uma base de alta cobertura e sair colocando no rosto das pessoas, achando que a gente vai conseguir camuflar qualquer tipo de mancha, tá? E qual a vantagem de usar colorimetria na maquiagem? Gente, as vantagens, assim, são inúmeras, né? Eu posso corrigir, se eu entender de colorimetria, eu consigo corrigir subtom de base, subtom de corretivo. Consigo camuflar qualquer mancha. Eu consigo fazer muita coisa na maquiagem. Eu consigo criar batom, eu consigo criar cores de sombra. A colorimetria é incrível, tá? Então, eu tô me apaixonando por colorimetria. Eu confesso que lá no início da carreira eu não tinha esse interesse em fazer curso de colorimetria. Hoje eu já comprei 2 cursos esse ano só de colorimetria, porque eu queria me especializar para poder trazer para vocês o melhor conteúdo mesmo. Para poder fazer com que vocês também aprendam do jeito que eu aprendi, tá? Por isso que eu estou aqui. Então, gente, a vantagem de usar colorimetria é isso, né? Que a gente consegue fazer tudo. Corrigir cores, criar cores
Gente, a economia de produto é gigantesca quando a gente entende de colorimetria. Porque quem é maquiador iniciante pensa que tem que ter todas as cores de base, todas as cores de corretivo, todas as cores de batom, enfim. Em questão de cor, maquiador iniciante acha que tem que ter tudo. Só que eu já fiz uma live aqui, falando pra vocês sobre quais as cores de base que a gente tem que ter. E, gente, maquiador não precisa ter mais que 5 bases. De 4 a 5 bases é o essencial. E uma paleta de corretivo colorido. Porque quando a gente entende de colorimetria, a gente economiza produto. Porque assim, se a gente for parar pra pensar, né? Se eu tiver que comprar base, todas as bases... Já pensou, gente? Olha a gama de cores que a base da MAC tem, por exemplo. A base da Mary Kay, por exemplo, tem. É uma gama gigantesca de cores. Por quê? Porque ali a gente tem bases de tom e subtom. Por exemplo, eu tenho bases cores claras. Então, eu tenho de subtons neutros, subtons amarelados, né, quentes, subtons olivas, subtom rosado. Já pensou a quantidade de base que a gente precisaria comprar? Não, ninguém conseguiria ser maquiadora desse jeito, né? Porque é uma infinidade de produtos, ia gastar muito dinheiro e ia fazer vocês desistir da carreira. Então, colorimetria tá aí para ajudar a gente até na economia de produto. E como que faz na prática, então, né? Para camuflar. Como que faz, Joyce? Eu vou mostrar o videozinho aqui. Deixa eu ver se vai rodar o vídeo, tá? De eu fazendo essa camuflagem do rosto dela, ó. Eu passo hidratante em todo o rosto, né? Porque é essencial. Agora eu vim com corretivo verde, né? O verde camufla a cor vermelha. E aí eu coloquei em todas as manchinhas que tinha. Agora eu tô secando o olho dela, porque ela chorou direto, a maquiagem inteira. E aí depois eu espalhei, né, com a esponjinha. E aí sim, depois eu apliquei corretivo, tá? Mas não é tão simples assim. Eu quero fazer vocês entender hoje, de uma vez por todas, a camuflar qualquer mancha. Então a gente vai voltar pra onde? Pra nossa roda de cores. Ali falando das cores primárias, né, vocês já escutaram eu falando hoje aqui, que as cores primárias são o azul, o amarelo e o vermelho. E dessas 3 cores se originam todas as cores, tá? A gente consegue criar cores secundárias, terciárias, e aí mudando a variação tonal, a gente tem todas as cores do mundo, só com 3 cores, azul, amarelo e vermelho, certo? E se a gente misturar elas, as 3 cores, azul, amarelo e vermelho, colocar tudo num potinho e misturar, dá a cor marrom, tá? Não é tão simples assim também, em proporções. Então, a mistura das 3 cores dá marrom. E marrom é a cor da pele. Algumas peles mais claras, algumas peles mais escuras, isso a gente sabe. Só que a mistura das 3 cores são feitas, a base, né? As bases que a gente tem hoje para vender no mercado são feitas a partir dessas 3 cores, azul, amarelo e vermelho. Algumas bases contêm mais azul do que amarelo, do que vermelho. Algumas bases têm mais amarelo do que azul e vermelho. Gente, isso é pra encontrar os subtons, né? E misturado no branco também, porque vai dar uma cor um pouco escura. Então, quando a gente quer clarear, a gente coloca o branco nessa mistura pra chegar nos tons das peles, né? Então, se a mistura dessas 3 cores, azul, amarelo e vermelho, é a cor marrom, que é a cor da base, eu tenho que encontrar uma cor pra camuflar a cor da minha mancha dentro dessas 3 cores. Como assim, tá? Vamos supor que eu tenho uma mancha amarela na pele, tá? É uma suposição. Amarela. Deixa eu só sair aqui. Se eu tenho uma mancha amarela na pele... eu vou precisar do círculo de... Vou precisar da roda de cores pra mostrar. Se eu tenho uma mancha amarela na pele, tá? E aí, pra formar o marrom, que é a cor da pele, né? Qual a cor que tá faltando? Quais as cores que estão faltando? Tá faltando o azul e o vermelho, certo? Então, Joyce, eu vou usar azul e vermelho pra camuflar uma mancha amarela? Não. Porque a mistura do azul e do vermelho dá roxo. Então eu vou usar o roxo. Estão me entendendo? Quero que vocês... Se vocês não entenderem, eu vou deixar essa live salva pra vocês assistirem várias vezes isso aqui. Tá? Porque isso vai salvar a vida de vocês. Então, se eu tenho uma mancha vermelha, que é a mancha da espinha, quais as cores que faltam das cores primárias? Ó, a gente tem o vermelho, o azul e o amarelo.
A gente tem essas 3 cores aqui pra... Deixa eu só pegar uma coisa aqui, que eu acho que vai ficar mais didático pra vocês. Ó, peguei aqui uns lápis, uns giz de cera. Vou pegar um vermelho, um amarelo e o azul. E o azul tá quebrado. Vou pegar um azul mais clarinho pra ficar bonito. A mistura dessas 3 cores aqui é o que vai fazer o marrom. Lembra disso. E se eu quero camuflar uma mancha que é vermelha, tá? Eu quero usar o vermelho. Quero camuflar o vermelho, então eu já vou tirar o vermelho daqui. Quais as 2 cores que ficou faltando dentro dessas 3? Das primárias, tá? Quais as cores que tá faltando para completar o marrom? O azul e o amarelo, certo? Então eu vou usar corretivo azul e amarelo pra camuflar uma mancha vermelha, certo? Errado, porque a mistura desses 2 aqui, ó, dá verde. Claro que eu posso também, né, colocar um pouquinho de corretivo amarelo, colocar um pouquinho de corretivo azul, mas vai dar a cor verde, tá vendo? Que entre o amarelo e o azul, a gente tem a cor verde, que é uma cor secundária. Então, se a gente dá pra decorar o círculo cromático? Dá pra decorar, tá? Pra gente conseguir camuflar manchas. Mas eu acho que não é a maneira mais eficiente. Porque também, se a gente for parar pra pensar assim, ó, tá vendo a cor vermelha lá em cima? A cor contrária, a cor oposta, se eu andar reto assim, ó, na roda de cores, vai ser a cor verde. Então, a cor verde camufla o vermelho. A mesma coisa, se eu tenho uma olheira roxa lá, ó. Se eu andar em linha reta, qual é a cor que tá oposta na roda de cores ao roxo? O amarelo. Então, o amarelo camufla manchas roxas. Certo. Se eu coloquei uma base na cliente e ficou alaranjada, e eu quero neutralizar esse laranja, se eu olhar ao contrário na roda de cores e vir reto, eu vou encontrar o azul. Vai dar certo? Com certeza, vai dar certo. É assim que funciona. É a camuflagem na colorimetria. E seria mais fácil eu vir aqui ensinar isso pra vocês. Só que isso não vai entrar na cabeça. Enquanto eu aprendi dessa forma, gente, eu relutei, eu odiava a colorimetria, porque eu não entendia direito. E aí agora, pensando dessa forma, é muito mais fácil. Outra coisa, se eu quero camuflar uma mancha roxa, gente, eu só vou trabalhar com cores primárias. Se vocês tiverem corretivo dessas 3 cores aqui, vocês têm tudo na vida, tá? Eu quero camuflar uma mancha roxa. Mas o roxo não é uma cor primária. Mas eu sei que a mistura do amarelo e o vermelho dá roxo. Tá, então a minha mancha tem essas 2 cores primárias aqui. Qual a cor que tá faltando para completar o marrom? Amarelo. Então eu vou usar amarelo para camuflar uma mancha roxa. Vocês estão conseguindo entender? Eu quero que vocês entendam isso. A mesma coisa, se eu deixei a pele da cliente verde, que acontece? Porque se eu tenho que cobrir muita espinha, gente, eu vou passar muito corretivo verde, vai de repente a base que vou botar por cima vai ficar muito oliva, o subtom da pele da cliente não é oliva é o verde, né? Eu vou precisar corrigir. Então, se eu tenho uma mancha verde, tá? Onde é que tá o verde? Tá na mistura do amarelo e do vermelho, tá? Então, eu tenho uma mancha dessa cor. Qual é a cor, do amarelo e do azul? Então, eu tenho aqui o verde. Qual é a cor que tá faltando das cores primárias para que eu consiga ter o marrom? Vermelho. Então, uma mancha verde se camufla com vermelho, tá? Então, assim, talvez pode parecer... Opa! Gente, quase que eu encerrei essa live umas 10 vezes hoje. Talvez pode parecer, assim, meio difícil de entender a colorimetria no começo, mas vocês revejam esse vídeo, por favor. Revejam esse vídeo, porque vocês vão conseguir entender de colorimetria depois dele, gente. Não tem como, tá? Com esses exemplos aqui do giz de cera que eu trouxe, vocês vão conseguir, tá? E como que faz pra corrigir na prática uma espinha? Eu já vou até tirar aqui um pedacinho da minha maquiagem. Eu não trouxe espelho, vamos tentar fazer sem, né? Porque eu tô com bastante espinha ultimamente. Eu vou ter que tirar o filtro. Porque a gente sempre coloca um filtrinho, né? Só pra deixar a pele lisinha, né? Eu vou fazer um zoom aqui. Gente, essa espinha que eu tenho, com uma base de um pouquinho alta cobertura, tá vendo? O vermelhidão aqui. Eu já consigo camuflar.
Só que quando eu quero uma pele leve e ao mesmo tempo sem mancha de espinha, eu faço isso que eu vou fazer com vocês, tá? Então vamos supor que eu estou aqui com a espinha. Não vamos supor não, né? Eu estou aqui com essa espinha e eu quero camuflar ela. Eu vou colocar... Eu tô fazendo a pele da cliente, né? Vou fazer igual eu fiz no vídeo ali. Eu vou limpar a pele, eu vou hidratar a pele, vou usar primer se for necessário, e aí depois eu venho com a espinha, com o corretivo verde. Deixa eu mostrar aqui. Deixa eu tirar o zoom um pouquinho. Pra mostrar pra vocês aqui, dois tipos de corretivo que eu tenho pra mostrar. A gente tem aqui o corretivo líquido. Esse aqui é da Tracta. Eu tenho ele no salmão, no verde e no roxo. Eu acho que tem amarelo também, tá? Pra vender. Aí, olha aqui a cor desse corretivo. É bem verdinha, ó. Tá vendo? Então, tem esse tipo de corretivo, vocês podem usar. Ou esse aqui, ó. Esse aqui é da Fenza, uma paletinha. Bem usadinha, né? Vocês estão vendo. Eu uso bastante porque a gente consegue, com colorimetria, fazer tudo, né? Aí, ele é em pastinha, assim, ó. É um cremezinho. Aí, eu tenho que usar ele com pincel. Vocês estão vendo que são verdes diferentes, né? E agora, Joyce, qual verde eu vou usar? Tanto faz, tá? Eu ainda gosto mais de usar esse aqui, que ele é mais oliva. Ele é um verde mais fechadinho, um verde mais frio. Porque eu acho que é mais fácil de trabalhar com corrigir essa intensidade de verde aqui do que essa intensidade de verde aqui, ó. Esse verde é muito intenso. E aí pode ser que daí eu passe a base por cima, a base fica esverdeada. Então, eu gosto mais de usar esse aqui, tá? Mas dá pra usar os dois sem problema nenhum. Não importa a intensidade de verde. O que vai importar é a intensidade da pele da cliente. Quanto mais escura a pele for... Tá estourando a luz, né? Quanto mais escura a pele for, mais intensidade, mais pigmento verde vai ter que ter pra camuflar uma mancha vermelha, tá? É só isso que vocês querem, eu quero que vocês se atentem. Mas geralmente pele negra não tem a espinha vermelha, a espinha delas são um pouco mais arroxeadas, tá? Acontece bastante. Então, bora lá. Vou ter que dar um zoom de novo. Nossa, bem na espinha, ó. Então, eu vou pegar um pouquinho desse corretivo verde. Como vocês viram no vídeo, a quantidade é bem pequena, tá? No vídeo que eu fiz da cliente lá. Ó, é isso aqui de corretivo. Entenderam? Só isso aqui de corretivo. Se eu colocar demais, eu vou ter um excesso de produto no rosto. Então, a maquiagem não vai ficar com um acabamento leve. E eu ainda vou deixar a cliente muito verde. E aí, depois eu vou ter que vir com pigmento vermelho por cima pra camuflar aquele verde. Passar em toda essa região, eu tô bem avermelhadinha, assim, minha pele não tá legal, mas a gente corrige, ó. Então, eu coloquei esse pouquinho de corretivo verde. Esse corretivo verde, gente, vocês têm que colocar apenas em cima de onde tem a mancha vermelha. Não vai colocar no rosto todo, que é zero necessidade. E agora, eu não coloco a base já direto aqui. Eu deixo esse produto absorver, secar um pouquinho, né? Porque é um produto cremoso. Esse aqui é mais sequinho, tá? Corretivo líquidos, assim, ó. Eles... Na verdade, esse aqui também é bem seco. Essa marca, inclusive. Mas, geralmente, produtos assim, eles são mais molhadinhos. Tem que tomar cuidado. Tem alguns corretivos que eu já vi, corretivo colorido, que seca muito rápido. Então, se a cliente tem vários pontinhos de vermelho, tu vai lá, pinta de vermelho, vai fazendo várias gotinhas e deixa pra espalhar tudo no final. Esse corretivo, ele seca e tu não consegue mais espalhar. E tem que tirar tudo e fazer de novo. Depois que acontece isso, não tem salvação, tá? Pode tirar tudo e fazer de novo. Agora sim, eu vou vir com a base por cima. Porque já tá sequinho, ó. Só que, quando eu for aplicar a base... Claro que eu já tô fazendo só num pedacinho, né, gente? Mas quando eu for aplicar a base na cliente... Vocês vão notar aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui o vídeo. Quando vocês forem aplicar a base na cliente, vocês não vão arrastar esse pincel. Por quê? Ó? Vamos chegar nessa parte. Vou ver se vai aparecer bem. Porque se a gente arrastar o pincel, a gente vai tirar o verde que tá embaixo. Daí não vai adiantar de nada.
tá? Então tem que primeiro, ó, eu dei batidinhas com a esponja pra sentar bem. E agora eu tô passando a base. Vocês, dá pra ver, tá? Que eu não tô arrastando a base, eu tô dando batidinhas no rosto dela. Porque eu sei que se eu arrastar, eu vou tirar todo o corretivo que eu fiz embaixo. Eu vou acabar com a camuflagem, tá? Então eu venho com a base, dando batidinhas. Ah, o restante do rosto que não tem corretivo embaixo, eu posso arrastar? Pode. É só essa região aqui que tem corretivo, tá? Corretivo de camuflagem, que a gente chama. Eu achei que eu tinha trazido a esponjinha, eu não trouxe. Vamos espalhar com a mão mesmo. Mais um pouquinho. Ó, se eu sentir que não camuflou a minha vermelhidão, eu posso... Oi, peguei o pincel errado. Eu posso pegar mais um pouquinho de verde. Colocar por cima, tá vendo? Que camuflou completamente a minha cor vermelha. E aí eu espero secar um pouquinho. E eu venho com a base. Dando batidinha, ó. Tá vendo? Se eu pegar e vir, eu vou fazer um teste com vocês. Tô dando batidinha. Se eu vir arrastar, saiu tudo, tá? Então, sempre que vocês forem fazer camuflagem, usar corretivo colorido para fazer camuflagem por baixo, vocês não arrastem o pincel. E por último, e não menos importante, é selar essa região, né? Que é muito importante. Não adianta eu vir aqui fazer toda uma camuflagem e deixar esse corretivo sambando na pele da cliente. E aí, a maquiagem não vai aguentar, né? Ó, e também dando batidinha. Vocês viram que eu arrastei, mas eu arrastei só aonde não tinha espinha. Aonde tem a espinha, gente, é só batidinha. Agora, ó, vocês viram como que faz pra camuflar uma espinha? Vocês viram aqui, né? E dá pra camuflar com corretivo verde. Joyce, se não tem corretivo verde, não tem como comprar, como é que eu faço? No mínimo, tu vai ter que ter uma sombra verde, né? Já aconteceu, gente, de eu fazer atendimento a domicílio. É o né? A gente sempre esquece alguma coisa. Ou, né, na nossa casa, ou na casa da cliente. Vai acontecer, sempre. Bom, tava sem microfone. Espero que estava dando de escutar, mas vocês não reclamaram, então deve estar. Então, quando a gente vai fazer atendimento a domicílio, é o gente ou esquece alguma coisa na casa da cliente, ou a cliente, ou na nossa casa, chega lá na cliente e não tem. E aí, quando eu cheguei na cliente, eu não tinha corretivo amarelo e eu precisava de um corretivo amarelo. O que eu fiz? Eu raspei uma sombra amarela e misturei ela com um pouquinho de corretivo bem clarinho, o mais claro que eu tinha. E ali eu formei um corretivo amarelo. A mesma coisa com o corretivo verde. Pega um corretivo bem clarinho, né, de subtom neutro, se for necessário, se for possível, né, ou até uma base, mas eu prefiro corretivo porque tem a maior cobertura. Raspa um pouquinho de sombra verde, faz a misturinha ali e vocês vão criar o corretivo verde de vocês, tá bom? Então, essa foi a nossa live de hoje. Espero que vocês tenham gostado, que consigam realmente depois, a partir dessa live, conseguir fazer qualquer cobertura de mancha. Eu só mostrei espinha, porque senão a gente ficaria aqui o dia inteiro. Mas o que eu ensinei, o conhecimento de colorimetria que vocês têm depois dessa aula, vocês vão conseguir camuflar qualquer mancha, tá? Então, muito obrigada pela presença de vocês e até a próxima quarta-feira, porque nas quartas temos live. Tchau!